Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Grande graça para nós fechar essa semana de cerco de Jericó, com um dia especial de adoração, um dia especial de nós nos reunimos no cerco de Jericó em setor, né? Mas um dia especial de nós descermos, como nos diz o nosso salmo, a todas as tribos, a casa do Senhor, para nós estarmos juntos de Jesus Cristo. Estarmos juntos daquele que um dia conquistou o nosso coração e nos trouxe até aqui. E Jesus Cristo, Ele é Senhor. Isso é o que Ele é. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Deus Pai o constituiu. Ele assumiu o trono. E Ele mesmo disse, quando eu for elevado, conhecereis que eu sou. Ele é Senhor. E é para isso que nós estamos aqui. Eu chamei essa reflexão, esse momento de para que todo o povo reconheça. Para que todo o povo reconheça. Porque Jesus Cristo, Ele é Senhor. Quem precisa reconhecê-lo como Senhor somos nós. Somos nós. E é isso que São Pedro vai nos dizer no Atos dos Apóstolos. Gostaria que vocês pegassem esse texto comigo, o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Lá no versículo 32. O contexto é o discurso de Pedro após Pentecostes. Pedro de pé, junto com os 11, prega a palavra no poder do Espírito Santo, e esse é os finalmente da sua pregação. Versículo 32, Atos 2, 32. Pedro dizendo, a esse Jesus, Deus ressuscitou, e disso nós todos somos testemunhas. E agora, exaltado à direita de Deus, Ele recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Davi não subiu ao céu, mas ele diz, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como estrado para teus pés. Portanto, que toda a casa de Israel reconheça com plena certeza a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Que toda a casa de Israel reconheça com plena certeza a esse Jesus que em vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. São Pedro, na sua pregação, nos finalmente ali da sua primeira pregação, ele vai dizer para o povo, para toda a casa de Israel, ele usa o termo, para que reconheça que Jesus Cristo é Senhor. E não é como Pedro estivesse fazendo uma campanha política, vamos dizer assim, para Jesus Cristo ser eleito Senhor. Porque Jesus Cristo, como eu dizia já no início, Ele é Senhor. Não precisava da votação, da aclamação para ser Senhor. Senhor, Rei, é o que Ele é. Mas Pedro, ele faz esse discurso, ele faz esse apelo, porque o povo precisa, aqueles que o ouvem, precisa reconhecer, que toda a casa de Israel reconheça. Em Romanos 10, São Paulo vai nos dizer, no versículo 9, que toda a boca confesse e que crê com o coração que Jesus Cristo é Senhor, será salvo. Ou seja, Pedro faz esse apelo porque reconhecer Jesus Cristo como Senhor é causa de salvação. Ele faz esse apelo a todo o povo porque reconhecer o senhorio de Jesus Cristo é causa de salvação. Portanto, quando Pedro faz esse apelo, quando Pedro faz essa exortação ao fim do seu discurso, é lógico, ele está cheio do Espírito Santo, ele faz por amor a Deus. Ele faz por apreço à verdade que ele conhece, mas ele faz também por amor àqueles que o ouvem naquele momento e precisam ouvir esta verdade, precisam reconhecer esta verdade, que Jesus Cristo é Senhor. Há um apreço pelas almas que serão salvas por esse discurso dele. Há um apreço pelos corações que precisam conhecer Jesus Cristo como Senhor, como Rei. E ainda hoje, é grande essa demanda dessa proclamação, dessa verdade, desse apelo, para que se reconheça Jesus Cristo como Senhor.
para que se reconheça o senhorio de Jesus Cristo, toda a casa de Deus, todo o povo de Deus. Porque a maioria do povão conhece a história de Jesus Cristo. Conhece a história de Jesus Cristo. Sabe a data do aniversário de Jesus Cristo. É aguardado, é dia de amigo secreto, é bom? Amigo da onça, é dia de confraternização, vinho, churrasco. A data do aniversário de Jesus Cristo, todo mundo conhece. Até se vê no ideal cristão, na vida cristã, algo bonito, algo romântico. Mas fazer esta verdade, essa realidade, fazer diferença na vida, aí exige de cada um uma certa determinação, uma certa decisão. Quantas pessoas, quantos movimentos, quantas instituições inteiras ainda precisam reconhecer Jesus Cristo, fazer isso que Pedro apela para nós aqui, reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Quantas vezes nós reconhecemos com a nossa boca, mas a nossa atitude, o nosso estilo de vida, a nossa condição de vida, como já nos dizia o Tatá cedo, ela não é condizente assim. A nossa resposta diante de situações que nós enfrentamos, a nossa reação diante de adversidade, diante de condições que nós enfrentamos na nossa vida, não condizem com essa verdade. É porque também para nós ainda nos falta fazer esse reconhecimento, atender a esse apelo de São Pedro também na nossa vida. É necessário reconhecer. E se nos falta ainda, é porque ainda nós precisamos ouvir mais. Porque ainda nós precisamos ser mais evangelizados, porque ainda falta para nós ser mais convertidos, mais convencidos, aumentar a nossa vivência, a nossa intimidade com o Senhor Jesus Cristo, com esse que precisa ser adorado por nós. E ao olhar para a minha vida, quando eu ficava sentado lá em casa e pensava na minha história, na minha condição, na minha situação, ao refletir da minha vida, eu percebia que o quanto ainda me falta na minha vida fazer esse reconhecimento, atualizar essa verdade na minha vida, de reconhecer Jesus como meu Senhor. E, para ser bastante sincero, ao fazer essa reflexão lá em casa, eu não conseguia pensar outro lugar. Eu não conseguia imaginar outras pessoas para me ajudar, para me auxiliar, fazer esse avanço, esse passo a mais nessa verdade na minha vida do que este lugar e essas pessoas que aqui estão. Eu não conseguia imaginar outro lugar, outra situação, outra comunidade, porque foi aqui, foi nesse jeito de ser cristão, católico, apostólico, romano, javenice, que eu, de fato, pela primeira vez, entreguei o meu coração para Jesus Cristo. Foi aqui, nessa situação, várias pessoas já aqui estavam, outros foram chegando, mas até aqui, foi nesse ambiente, não só esse aqui dessa sala, mas o ambiente javenice, que me fez chegar a essa situação. Essa reflexão me fazia perceber que ainda me falta muito. E isso me causava uma certa aflição, mas ao mesmo tempo me causava uma alegria, porque eu via que esse ambiente e essas pessoas é o lugar adequado, é o lugar que Deus preparou para mim. E hoje de manhã eu acredito que mais gente acolheu essa certeza no coração. Não existe situação melhor, não existe condição melhor para que esse reconhecimento, para que essa verdade se funda, se ganhe raízes no nosso coração, do que esse aqui que nós estamos vivendo nesse dia de hoje. Não há ambiente melhor, não há pessoas melhores, mais bem qualificadas, mas também atrelado a isso, atrelado a esse ambiente favorável, é também tarefa nossa. É nossa tarefa. Tarefa minha e tarefa sua. Eu jogo essa responsabilidade para vocês. Vocês têm a responsabilidade de me fazer avançar nessa verdade. Da mesma forma que eu tenho com vocês e cada um com cada um. Mas esse é o melhor lugar para nós. E esse apelo de Pedro, ele deve ser também o nosso apelo. Deve ser também o nosso apelo. Um apelo para que todo o povo, essa é a palavra, para que todo o povo reconheça, ou seja, não há exceção, não há exclusão, mas é para todo o povo.
E esse reconhecer Jesus Cristo como Senhor, São Paulo vai nos ensinar na carta aos Filipenses. No capítulo 2, um texto bastante conhecido nosso, no versículo 10 e 11, ele vai dizer como que se faz esse reconhecimento. Ele nos diz, para que todo joelho se dobre e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, como que se faz esse reconhecimento, que toda língua que todo joelho se dobre e toda língua confesse. Todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar que Jesus Cristo é Senhor e Cristo. Veja que não é uma questão apenas de saber, não é uma questão apenas de ler em um livro ou se emocionar como se estivesse vendo um filme, mas deve ser uma postura de vida. É uma postura da pessoa, de joelhos dobrados e uma língua que confesse. Que todo joelho se dobre, ou seja, é uma questão de submissão total, todas as coisas. Uma entrega absoluta, a começar de nós, tornar realidade, tornar um fato na minha vida de uma forma visível, que eu estou submetido à vontade e ao projeto do Senhor Jesus Cristo. Nas minhas escolhas, nas encruzilhadas de nossa vida, sejam as maiores, que todos nós enfrentamos, as escolhas, vamos dizer assim, mais determinantes, se eu vou casar, se eu vou ser padre, ou comprar uma bicicleta, se eu vou casar, com quem que eu vou casar? Vou trabalhar aqui ou acolá? Ou seja, nas encruzilhadas, nas nossas escolhas mais pontuais do nosso dia a dia. Levantei de manhã, falei para minha esposa, bom dia, e a resposta da esposa talvez dormiu meio atravessado, deu uns cotoveladas nela na cama, ela não dormiu direito, bom dia para quem? Aí a minha escolha pode ser responder com a mesma pedrada, ou ficar quieto, ou tentar agradar para melhorar o ambiente. Também nessas escolhas, parece brincadeira, mas também nessas escolhas pontuais do nosso dia a dia, de não revidar, de tornar o dia do outro melhor, ou nas coisas mais simples, mas fazer a opção de Jesus Cristo sendo o nosso Senhor, as nossas reações diante dos mais diversos fatos de nossa vida. A nossa reação, sobretudo nos momentos tensos, nos momentos de dificuldade. É lógico que esse foi brincadeira, mas quantos momentos tensos de luta que nós vivemos na nossa caminhada. Graças a Deus temos momentos de brisa suave, momentos de brisa refrescante, mas nós também sabemos que nós temos momentos de combates. E combates duros. Todos nós. Graças a Deus, Deus nos dá os ventos refrescantes, a brisa suave. Mas os momentos de combate também é uma realidade para todos nós. E é exatamente nesses momentos de combate que os nossos joelhos devem estar mais dobrados, mais certos, que essa é a situação, a condição que nós devemos viver. No momento romântico, no momento de brisa suave, de vento impetuoso, delícia. Gostoso. Mas no momento de dureza, de combate, aí que o nosso homem velho, que reside no nosso coração, faz mais resistência, faz mais força para não dobrar o joelho, não é? Porque falando de dobrar o joelho, usando essa analogia que São Pedro fala, de dobrar o joelho, quem tem mais dificuldade de dobrar o joelho? Os mais velhos. Salvo os que estão machucados, que estão contundidos, na normalidade, quanto mais velho ficar, com todo o perdão da palavra, os mais vividos, mais difícil fica de dobrar o joelho. Anda meio arrastando o pezinho, né? Dá trabalho. E o homem velho que reside no nosso coração também, muitas vezes, você está tentando dobrar, mas a junta está tuída, está dura. E esse homem velho resiste em se dobrar diante do Senhor, e ainda mais nos momentos de combate, nos momentos de dureza. E aí que é exigido de nós decisão, força, violência. O reino dos céus é de quem?
para os violentos. Aquele que é capaz de fazer violência contra esse homem velho, para que esse homem velho que ainda briga no nosso coração também se envergue diante de Jesus Cristo. Também se envergue diante de Jesus Cristo. Porque é interessante que Jesus realizou a sua missão, caminhou por esse mundo, sendo 100% Deus, Ele é 100% Deus. Mas Ele realizou a sua missão, fez a sua história, fez o projeto de Deus acontecer, sendo também 100% homem. 100% homem. Com os instintos, com as dificuldades, com as durezas do tempo, das situações, igual a nós. Mas, ao contrário de nós, sem pecado, Ele se submeteu por inteiro. Ele se submeteu por inteiro. Ele viveu o projeto de Deus de uma maneira inteira. Não se entregou aos seus instintos de homem, aos seus temperamentos, que todos nós também temos, mas parece que virou uma desculpa. Meu temperamento é esse, a minha natureza é essa. Eu sou assim mesmo. Eu não sou assim mesmo, esse é o meu homem velho brigando no meu coração. Eu sou santo, por origem, por vontade de Deus. E é dessa forma que eu devo viver. É dessa forma que eu devo viver. E Jesus Cristo, sendo Deus, mas sendo também 100% homem, se submeteu inteiramente ao projeto de Deus, como nos diz São Paulo um pouco antes no texto que eu já citava, não se apegou ao seu ser igual a Deus, mas assumiu a forma de escravo, ou seja, se fez submisso. Se entregou por inteiro, se abandonou por inteiro. O nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que nós professamos como nosso Senhor, é um Senhor que foi crucificado. É o Senhor crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para aqueles que são chamados é poder de Deus, é força de Deus, é demonstração do poder de Deus, que não é qualquer poder, mas é um poder de amor. Quando eu for elevado, vocês vão saber quem eu sou, que eu sou Senhor, eu sou Deus de amor. Não existe então outro Senhor para nós, a não ser aquele que passou pela cruz. Não há outro Senhor, a não ser aquele que passou pela cruz. E não há outra forma de seguir, de ser discípulo de Jesus Cristo, senão aquele que também está submisso por completo para passar pela cruz. Aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Aquele que quer vir após mim aonde? Na cruz, lógico. Mas após a cruz, ressurreição e céu. Mas existe uma passagem pela cruz, não há outro caminho. Não existe outro jeito de nós seguirmos Jesus Cristo e de fato reconhecê-lo como Senhor e fazer com que todos reconheçam, senão nos submetendo a todas as coisas, nos submetendo por inteiro a Ele e com a nossa cruz nas costas, cada um com a sua, segui-lo até o fim dessa jornada, seguir até o fim da nossa caminhada, cada um com a sua cruz, na sua condição de casado, solteiro, padre, trabalhador não sei do que, mas com as nossas cruzes, na situação à nossa volta, que em muitas situações e muitos tempos não nos são favoráveis, situações de nossa família, situações de nosso trabalho, situações da sociedade, situações da política, coisas que estão à nossa volta, as pessoas, as responsabilidades atreladas a nós, o marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos, os coordenadores de comunidade com a comunidade, os coordenadores de ministério com o ministério que coordena, mas responsabilidades atreladas a nós. Essas são as nossas cruzes, cada um com a sua. Cada um com a sua. E se eu quero fazer essa verdade em minha vida, de reconhecer, como nos diz Pedro, que Jesus Cristo Ele é Senhor da minha vida, da minha história, não dá. Não dá simplesmente para dar um pontapé na cruz e achar que está tudo certo. Em vez de ser um cristão católico, apostólico, romano, aí nós vamos ser uns cristãos
caótico, apostático, romântico. Caótico, apostático, romântico. Não existe cristão, não existe discípulo de Cristo sem cruz. As nossas cruzes. E na carta aos Filipenses, São Paulo também vai dizer que esse reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor é para que toda língua confesse. Que toda língua confesse. Todas as formas de comunicação devem proclamar: Jesus Cristo é Senhor. Crucificado, ressuscitado, nosso Salvador e Senhor de todas as coisas, Deus. A nossa boca, ela deve proclamar Jesus Cristo como Senhor. A nossa fala, a nossa conversa deve proclamar Jesus Cristo como Senhor. Os nossos meios de comunicação, as nossas redes sociais não devem servir somente para a nossa vaidade, mas deve proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a nossa língua, toda a nossa forma que nós podemos falar e expressar, deve proclamar para esse povo, deve proclamar para a igreja, deve proclamar para os pagãos, para os ateus, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Mas infelizmente, por conta da nossa fraqueza, muitas das vezes nos parece palavras ao vento. Infelizmente, por conta das situações à nossa volta, por conta do nosso olhar e não conseguir ver a presença de Deus ou a ação de Deus transformando a realidade, nos parece que a gente está dando enxadada no concreto, já seco. Vocês não têm essa sensação muitas vezes? Ou na maioria das vezes? Nos parece que o nosso proclamar Jesus Cristo, o nosso falar de Jesus Cristo não produz o seu efeito, mas o Everton nos lembrava muito bem da liturgia de hoje, o texto de Isaías. A palavra não volta sem seu efeito. Independente se os nossos olhos veem ou não, se os nossos ouvidos entendem ou não o que ela está fazendo porque o Senhor, o dono disso tudo aqui que a gente está vendo, é o Jesus Cristo, é o Senhor. É o Verbo que se fez carne para a salvação. E Ele nos diz: eu não volto sem fazer o meu efeito. Portanto, que toda a nossa língua, que todas as formas que nós tivermos de fazer esse proclame de Jesus Cristo para que todo o povo reconheça, então que façamos. Que façamos com ousadia, com coragem, no poder do Espírito. Que façamos. Se nós vamos ver os efeitos ou não, se nós vamos conseguir perceber ou não, para nós pouco importa, mas que façamos a nossa parte. Que façamos a nossa parte. Os resultados, Deus vai colher. Deus vai escolher. E aí, quem conquista um território para um rei, que não o seu exército? Quem conquista o território para um rei, que não o seu exército, ou seja, aqueles que já estão sob o seu senhorio. Quem que já está sob o senhorio de Jesus Cristo? Quem já está sob o senhorio de Jesus Cristo, levanta a mão. Se ficou alguém sem levantar a mão perto de você que estava dormindo, cutuca ele. Pela corda, rapaz. Independente das nossas dificuldades, independente, como eu dizia, se nós olhamos para a nossa vida, para a nossa história, e ainda vemos muito disso que nós temos que reconhecer, muitos disso que nós ainda temos que fazer, mas nós já estamos sob o senhorio do Senhor. E já estamos porque um dia Ele conquistou o nosso coração. E já estamos porque um dia um exército que nos antecedeu chegou até nós. Talvez olhando para nós, da mesma humanidade que nós olhamos para os de hoje, parece que não tem jeito, vamos pregar para ele aqui, mas posso só para inteirar o horário da missão porta a porta, para nós ir almoçar. Vocês já pensaram isso, que talvez muita gente já pensou do seu, que você pensa desses perdidos de hoje? E Deus fez o que tinha que fazer conosco. E agora esse exército somos nós. Esses que já estão sob o senhorio de Jesus Cristo, somos nós. E esse que nos conquistou um dia nos disse: ide por todo o mundo.
Ide por todo o mundo. Antes de Pedro dizer para que todo o povo reconheça, ele já nos disse, vai até os confins da terra. E grita lá, fala lá, posta na rede social lá, faz um status lá, que Jesus Cristo é o Senhor, e é preciso que todo o povo reconheça. É necessário não para Jesus Cristo, porque Ele é já Senhor, é necessário para nós. É necessário para nós, eu preciso, você precisa. O seu maridão que ficou lá em casa, não vai lavar a louça, você vai chegar lá, vai ficar brava com ele, é ele que precisa. Os nossos filhos, os nossos jovens que estão aí nas repúblicas, nas faculdades, é eles que precisam. Lá o seu vizinho que fica até tarde da noite no churrascão, tocando funk, tocando sei lá quem mais, é ele que precisa. Esse é o confim do mundo que nós temos que ir lá e gritar, e fazer com que reconheça que Jesus Cristo é Senhor de todo o povo. E o fim do mundo parece que está longe. O confim do mundo parece que está lá longe. Mas o confim do mundo, para mim, é lá a Boa Vista dos Barbosa, onde está a comunidade Cenáculo. E quem já foi lá sabe que não está muito tão longe. Não é o lugar que Judas perdeu a bota, mas ele andou procurando lá. Ele deu uma procuradinha lá. O confim do mundo talvez está dentro da nossa casa. Está dentro da nossa casa. E como eu dizia, essa é a nossa responsabilidade. O exército de Jesus Cristo somos nós. Nós vemos o discurso de Pedro, e o discurso de Pedro é pós o quê? Pós-Pentecostes. Pedro cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado exatamente para nós sermos proclamadores de Jesus Cristo Senhor, para nós sermos missionários. Pedro está cheio do Espírito Santo. É incoerente para nós falar de batismo no Espírito, é incoerente para nós clamarmos batismo no Espírito Santo, dizermos, vem Espírito Santo encher o nosso coração, se não for com o intuito que o Espírito Santo nos lance para proclamar Jesus Cristo como o dono do mundo, como o dono de todas as coisas. É incoerente, é incoerente. É necessário para nós proclamarmos Jesus Cristo como o Senhor de todas as coisas. É necessário para nós e é necessário para aqueles que nos ouvem. Ficava em meu coração um texto. Eu ficava pensando demais a respeito dessa fraqueza, esse sentimento de impotência, muitas vezes, que nós sentimos diante dessa demanda de evangelização, diante dessas dificuldades que nós temos, dessas barreiras que nós temos, de fazer com que Jesus Cristo seja reconhecido como Senhor. E pensando nesse momento de adoração, nesse estado de estarmos diante do Senhor, ficava em meu coração um texto da profecia de Daniel. Gostaria de tomar esse texto. Lá no 1º capítulo, profecia de Daniel, capítulo 1, no versículo 8. Aí no texto, o rei Nabucodonosor leva alguns para o exílio, né? E pede para o seu empregado, seu encarregado, separar alguns jovens. Ele vai dizer os bonitos, os inteligentes. E entre esses está Daniel e os seus 3 companheiros, né? Ananias, Sídraque e Misael, Azarias. E o rei pede que esses jovens sejam alimentados com o mesmo alimento do rei. Com o mesmo alimento do rei, do bom e do melhor que se tinha naquela terra pagã. Mas alimento contaminado, vamos dizer assim, pela vida pagã, pelos pagãos. E Daniel e seus companheiros vão tomar uma atitude diante dessa realidade. Versículo 8 do capítulo 1, o texto vai nos dizer assim: Daniel, porém, decidiu no seu coração que não iria se contaminar com a comida nem com o vinho da mesa do rei. Pediu então ao chefe dos eunucos que o dispensasse dessa contaminação.
Deus fez com que Daniel alcançasse graça e misericórdia com aquele chefe dos eunucos. Este lhe disse: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou que deveis comer e beber. Se ele notar os vossos rostos mais pálidos do que os dos outros jovens da mesma idade, vós me estareis condenando à morte perante o rei. Daniel disse então ao guarda a quem o chefe dos eunucos havia confiado Daniel, Ananias, Misael e Azarias: faze uma experiência com os teus servos. Durante 10 dias tu nos darás apenas vegetais para comer e só água para beber. Depois, compare-se a nossa aparência com a dos outros jovens que comem do cardápio do rei. Então poderás fazer dos teus servos o que quiseres. Ele aceitou a proposta e fez a experiência por 10 dias. Ao final dos 10 dias, eles estavam com melhor aparência e corpo mais vigoroso do que todos os outros jovens que comiam do cardápio do rei. A partir de então, o guarda eliminou aquelas iguarias e o vinho da alimentação deles, fornecendo-lhe apenas vegetais. Versículo 18. Ao fim do período determinado pelo rei para que os rapazes lhe fossem apresentados, o chefe dos eunucos levou-os à presença de Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não se encontrou ninguém melhor do que Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daí em diante, eles permaneceram a serviço do rei. Em tudo o que procurou saber deles em termos de sabedoria e entendimento, o rei viu que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os adivinhos e magos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. O Tatá nos dizia de manhã que nós estamos em Samaria. Samaria é um lugar onde há muitas misturas, muitas coisas servidas a nós. E nós vemos, de fato, muitas coisas no banquete para nós, de ideologia, de ideias, de estratégias mirabolantes. Era isso também, e que muitas vezes parece ser o do bom e do melhor. Nos é apresentado como aquilo que é, como era para Daniel, a comida real. Muitas vezes nós somos tentados e temos esse sentimento de fraqueza, de impossibilidade, de impotência, porque nós olhamos para as outras coisas e parece que são tão mais saborosas, muito mais apetitosas e parece que chamam muito mais atenção. E nessa Samaria que nós vemos, muitas vezes nós somos tentados a nos alimentar dessas coisas. Mas o que Daniel faz e o que acontece com essa experiência, com a vida de Daniel nesse texto? Diante de tudo aquilo que lhe é oferecido, ele lhe permanece fiel e toma uma decisão, como eu dizia anteriormente, violenta, de não se contaminar com aquilo que era pagão, com aquilo que não era de Deus, e permanecer fiel ao projeto de Deus. E daí aquilo que, aos olhos daquele que tomava conta dele, parecia ser objeto de fraqueza, ele tinha medo que ele tivesse, quando chegar o momento de se apresentar diante do rei, eles estivessem mais pálidos, mais fracos. O que acontece? Daniel e seus companheiros estão mais fortes, mais vigorosos, mais inteligentes e mais capazes. O texto fala de 10 vezes mais, então não é pouca coisa. É um destaque. É um destaque. O que eu quero trazer isso para nós? Apesar de tudo isso que nos é oferecido, que nos posto à mesa como um banquete real, a nossa força, aquilo que vai nos fazer ter 10 vezes mais força de que toda essa ideologia, toda essa loucura que está para fora no mundo, é nós sermos violentos o suficiente, decididos o suficiente para nos servir, para nos alimentar somente na fidelidade ao Deus único de Israel, ao Senhor de todas as coisas, o nosso Senhor. E a mais que
aos olhos do mundo, ou muitas vezes aos olhos da nossa fraqueza, nós nos parecermos mais fracos, mas essa fidelidade, esse estar junto com o Senhor, no projeto do Senhor, nos faz mais fortes que todas as outras coisas. Qualquer coisa que possa vir contra nós. E aí, nesse alimento que nos é permitido, que nos fortalece diante do Senhor, nós podemos ponhar a palavra, podemos ponhar a comunidade, podemos colocar a vida de oração, tudo aquilo que nós já conhecemos, mas hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial. Essa fidelidade nos é apresentada como um estar em adoração diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda mais a fundo, fazer isso que nós vamos fazer daqui a pouco, nos alimentar do próprio Cristo. Ele se dá como alimento para nós. Como eu dizia no começo, não é Jesus Cristo que precisa, somos nós que precisamos adorá-lo. Somos nós que precisamos adorá-lo. Porque quanto mais nós o adoramos, mais nós o admiramos. Quanto mais nós paramos os olhos diante dele, mais nós o admiramos e mais nós nos apaixonamos por ele. E quanto mais nós nos apaixonamos por ele, mais essa verdade vai se tornar um fato na nossa história, na nossa vida, na nossa caminhada. Jesus Cristo é o Senhor da minha história, de toda a minha caminhada, até o fim da minha vida e por toda a eternidade. E tudo aquilo que nos é preciso, o Senhor nos dá. Ele se dá a nós. Ele se dá a nós. O que nós precisamos é somente permanecer fiéis e decididos para que Ele faça da nossa vida não momentos românticos de adoração, mas uma vida e uma história de adoração, de adoradores. É isso que Ele já nos dizia em profecia no começo do ano, não é? Vou renovar vocês como adoradores. Vou renovar vocês como adoradores. Que tomemos então essa decisão, essa firme decisão violenta, de nos alimentarmos da presença do Senhor, de vivermos na presença do Senhor. Por isso, coloca a mão sobre o seu coração. Pensa na sua vida, pensa na sua caminhada até aqui. Quais são os momentos mais duros, quais são as situações mais complicadas de fazer esse reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Quais têm sido os combates duros que o joelho não tem dobrado? Quais são as situações que tem feito a língua ficar envergonhada, ou talvez com medo de proclamar, de gritar para todo o povo, para todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor? E nessa manhã, nessa tarde, em comunidade reunida, como javenice que nós somos, o Senhor é nossa bandeira. Vamos nos alimentar daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Vamos declarar ao Senhor a nossa decisão e o nosso desejo de fazer violência contra esse homem velho que ainda reside em nós. Para isso que nós estamos aqui, Senhor, nesse dia de hoje. Por isso que nós subimos, todos nós, as tribos, para a Tua casa, Senhor, para fazermos violência com o nosso coração. Para tomar de novo, para renovar no nosso coração a decisão de colocar a nossa vida, o nosso coração debaixo do Teu senhorio. Tu és o Senhor. Por isso vem, Senhor, nesta tarde, nesse dia de hoje, Senhor, vem tocar o nosso coração com o Teu Espírito. Diante, Senhor, das nossas dificuldades, diante dos nossos combates, das batalhas, vem, Senhor, fortalecer o nosso coração. E que saibamos, Senhor, a todo momento, a toda condição, voltar os nossos olhos para Ti. Firmar o nosso coração em Ti, Senhor.
nos fortalecer, ó Jesus, na Tua presença. Vinde tocar o nosso coração. Que possamos nessa tarde, Senhor, subir um degrau. Que possamos nessa tarde, Senhor, dar um passo a mais. Nos auxilia, Senhor. Nos auxilia, Senhor. Vinde de encontro às nossas dificuldades. Vinde de encontro às nossas situações. Nós estamos aqui, Senhor, para nos colocar por inteiro na Tua presença, para nos depositar por inteiro diante de Ti, Jesus. Toma o nosso coração. Toma o nosso coração.